Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Cabeça Ativa. E hoje vamos receber alguém que já está vindo aqui, já é de casa, né, Rafa? Nosso sócio. Já é nosso sócio aqui, tem um percentual do Cabeça Ativa, brincadeiras à parte. Seja bem-vindo, Gui, meu primo, para falar sobre um tema muito importante que é paternidade. Seja Salve, bem-vindo, Gui. salve, Gui. Boa hora a todos aí, sempre um prazer estar aqui, né? O podcast de vocês tem muitos Guilhermes próximos, né, cara? Eu tava pensando nisso outro dia. Aqui é cheio de Guilherme Verdade. parceiro aqui, toda gente boa. E agora, né, legal falar de um assunto que, enfim, a gente ainda não conversou muito sobre isso. Eu vim aqui várias vezes, mas acho que a gente nunca parou para falar de paternidade. Se fala muito de maternidade, né? Por razões Sim. óbvias. E é interessante esse outro olhar aí, o olhar da paternidade que a gente busca aí, né? Que a gente tenta alcançar uma paternidade, enfim, de acordo com os tempos que a gente vive. Mas não vou falar muito agora, não. Deixa para depois a gente aprofundar nos temas. Não, e lembrando, né, que esse tema aqui, paternidade, a gente já tinha vontade de fazer, mas ficou um pedido aqui para quem ouviu vai lembrar, no episódio de maternidade, que a gente conversou aqui com a Dani, esposa do Rafa, e com a Amanda, também companheira do Guia, que no final eu lembro que a Amanda pediu, falou assim, seria bem legal vocês também fazerem um episódio sobre paternidade e tudo mais, ouvindo, né, esse outro olhar que eu acho que complementa toda essa questão entre pais e filhos ali. Então, tem toda essa conexão ali, por acaso, os casais aqui. Agora vamos ver o outro lado falando sobre esse É tema. E eu verdade. só de bituca aqui ouvindo. Vamos Então, que vamos. vamos que vamos, né? Olha, como o pessoal deve saber que acompanha a gente, nesse papo eu sou o único que ainda não sou pai, mas tenho muita vontade, assim. É muito doido que esse sentimento, ele dentro de mim, ele varia, né? Já teve momentos que eu fiquei assim, não, acho que não é pra mim esse negócio de ser pai. E em outros momentos vem aquela vontade louca, assim, que você fica, caramba, eu quero muito ter um filho. E eu já vou fazer o meu primeiro elogio aqui e confissão, que vocês dois, assim, são duas pessoas que eu olho muito e me inspira muito a ser pai, né? Porque são duas pessoas próximas e que eu já vejo uma paternidade diferente daquilo que a gente vivenciou, né? Que a gente vai comentar aqui também. Então, eu acho que isso também mexe, né? Para quem ainda não é pai, você ver pessoas ao seu redor com que você admira e tem um outro tipo de cabeça, uma cabeça parecida com a sua, eu acho isso bem bacana. E já vou jogar para vocês essa pergunta, que é o seguinte: vocês pensavam em ser pai antes de ser pai? Assim, era uma coisa que sempre passou na cabeça de vocês? Ou não, também variou? Ou como é que era? Perguntar primeiro ao nosso convidado aqui, o Gui, como é que foi essa Perfeito. experiência? Então, é uma pergunta boa, assim. Eu fui criado, né, numa família bem, como eu posso dizer, bem. Se eu falar tradicional hoje em dia vai soar meio conservador, né? Mas tradicional no sentido ali do feijão com arroz mesmo. Meus pais sempre foram casados, eu tinha uma irmã mais velha, e uma certa harmonia familiar, né? Um ambiente saudável, um ambiente de muito amor, de muito afeto. Então essa coisa da família para mim, da relação com meu pai, com a minha mãe, sempre foi uma coisa legal. Então eu sempre quis ser pai, né? Naquela coisa da criança, quando eu era criança, quando eu era adolescente, quando eu era jovem, sempre me imaginava sendo pai um dia. Só que quando você chega na vida adulta, você começa a entender melhor o outro lado, né? Chega na fase que você tem que tomar essa decisão, ou que você, enfim, começa a pensar nisso de forma mais concreta. E aí você começa a entender que não é tão simples, né? Que não é tão. Não é uma novelinha, não é uma coisa. Não é da mesma perspectiva que você tinha enquanto filho, que você começa a entender que são muitas responsabilidades, são muitas coisas que você tem que abrir mão. E a minha experiência muito perto, assim, com uma maternidade e paternidade, né, com o nascimento de uma criança, foi quando o meu sobrinho afilhado, né, o filho da minha irmã, nasceu. E a gente acompanhou muito de perto o parto, não, antes do parto mesmo, a gravidez, o parto, o pós, né, o puerpério da minha irmã, os primeiros meses do meu sobrinho, e vendo muito de perto, assim,
eu refuguei um pouco na paternidade. Falei, cara, não sei se eu quero isso agora, não. Eu comecei a cogitar até a possibilidade de não ser pai, que até então eu nunca tinha cogitado não ser pai. Eu sempre pensava, não, lá na frente eu vou ser. Mas vendo de pertinho o que seria a paternidade, como é que seria cuidar de uma criança recém-nascida, o tanto de coisa que você teria que abrir mão, eu comecei a pensar assim, pô, eu acho que não é isso que eu quero ainda. Deu aquela Deu assustada? aquela assustada total, assim. Eu comecei a, como eu falei, né? Eu comecei a considerar a hipótese, inclusive, de não ter filho nunca. E a Amanda, minha companheira, também ficou mais ou menos nessa, assim, a gente ficou na mesma sintonia. Tipo, ó, acho que não é por agora, não. Tanto é que, pouco antes da gente descobrir a gravidez do Tom, a gente tava com planos de largar o plano de saúde, ter uma vida com menos custo, com menos gasto, para a gente poder viajar mais, curtir mais. A gente tava com esses planos aí, né? E até que a gente descobriu a gravidez do Tom, né? A gravidez do Tom não foi planejada. Isso em 2017, né? Ele nasce em 2017, na verdade. Mas a gente descobriu bem no inicinho, assim, janeiro de 2017. A gente fez uma viagem para Buenos Aires. Na menstruação da Amanda desceria lá em Buenos Aires, não desceu. A Amanda tomou vinho pra caceta lá em Buenos Aires. Porque, né, Buenos Aires é aquela cidade que é mais barato tu tomar vinho do que beber água. Então, é esse vinho, né? E a gente até estranhou, porque cerveja, que é uma coisa que ela gosta, ela meio que não estava com vontade de tomar cerveja, assim, a cerveja não apetecia a ela. Pô, no último dia que a gente estava, a última noite em Buenos Aires, tinha sobrado um dinheiro, né, que tu passa a viagem toda economizando, e aí chega no final da viagem, tipo, não, agora pode gastar porque realmente agora acabou, né? E aí a gente foi numa, vou chamar de choperia, mas uma loja que vendia cerveja, chopes artesanais, assim, aquelas 30 torneiras, sabe? Uma parada assim, e a Amanda simplesmente não queria. Eu achei ótimo, né? Mas ela não queria de tomar uns chopes maravilhosos, a gente estava achando aquilo muito estranho. E aí, quando a gente voltou, né? A gente foi no churrasco aqui no Rio, ela continuava com um incômodo, nossa, meu estômago não tá legal, e nada da menstruação descer também, né? E aí eu falei pra ela assim, cara, você não tá grávida, meu amor. Vamos fazer o seguinte, vamos passar ali na farmácia, a gente compra o teste de gravidez. Você vai ver, vai fazer o teste, vai dar negativo, você vai relaxar, a menstruação vai descer. Foi muita tensão pegar avião, viagem, primeira vez fora do país. Só que aí não foi bem assim, né? Ela pegou o teste, eu e ela compramos o teste juntos, fomos para casa, ela fez o xixi lá no potinho, eu botei o teste, e no que eu botei o teste, assim, foi uma coisa de 1,5 segundo. Eu botei o teste e já brotou maisinho, era daquele que começa com menos, Eita. se tá grávida aparece o mais. Mas foi assim, gente, muito rápido. Cara, imagina, né? Eu larguei o potinho assim e não tinha nem coragem de contar pra ela. Eu fiquei em silêncio. Ela entrou no banho, que ela também fez. Ela fez o xixi no potinho, me deu e entrou no banho. Fechou a porta e foi tomar banho. Eu fiquei calado. Aí passou um tempo, ela, Guilherme. Eu falei assim, cara, o que que eu falo pra ela? Na dúvida, eu fiquei calado. Eu não falei nada, ela me chamando e eu ignorando. E ela, Guilherme, tipo, já achando que eu tava longe pra caramba. Aí eu, oi amor, eu tô aqui. Ela, como você tá aqui? Você não me respondeu e tal? Aí nisso ela já abriu, né, a porta meio desesperada, diante da confirmação. E aí ela foi mais rápida do que eu e se jogou no chão primeiro. E aí eu tive que fazer o corte. E a minha vontade era me jogar no chão também, mas ela se jogou primeiro. Aí eu falei, porra, coube a mim o papel de, né, de ser a fortaleza da família. Cara, foi muito desesperador. Eu e ela, a gente teve a mesma sensação, assim, a sensação de morte, assim, é pesado falar isso, mas a real é que foi o que a gente sentiu, parecia que a nossa vida tinha acabado, assim, porque agora a gente ia ter um filho e tudo ia mudar. Eu lembro de olhar, eu tava lendo um livro, até um romance histórico, República das Abelhas, tava lendo um livro, eu lembro de olhar pra ele e pensar assim, caraca, eu nem terminei de ler esse livro. Sabe, uma coisa, tipo, minha vida acabou mesmo, né? É muito louco essa sensação. Mas enfim, depois a ficha foi caindo
E as coisas foram se organizando, você começa a curtir também a outra parte, a parte legal. Pô, a gente já morava junto, a gente tava bem, tava feliz, gostavam muito um do outro. Eu já tinha, né? Eu fui pai com 30 anos, então, de certa maneira, não foi uma gravidez na adolescência, né? Mas o primeiro baque foi muito grande, exatamente porque, né, voltando à sua pergunta, porque no momento em que eu comecei a hesitar nessa questão da paternidade, isso porque em nenhum momento eu cogitei assim, agora eu quero ser pai. Não, em algum momento eu quero ser pai. Quando eu comecei a cogitar não ser pai em nenhum momento, Deus foi lá, Sim. Deus, seja lá quem for, foi lá e falou assim: ah, não quer não é? Vamos ver se você Então não quer toma. mesmo. Tá bem legal. E você, Rafinha, como é que foi essa trajetória, né? Se teve pensamentos de sim, de não, conta pra gente. Cara, eu tô com a Dani, com a minha esposa, há muito tempo, né? Desde os meus 17 anos e foi contínuo. Então, quando a gente começou a namorar, eu não fui aquele jovem que, como o Gui, sonhava ser pai, não. Eu não tinha esse sonho, eu achava que eu não era capacitado e por eu não me achar capacitado, eu não me permitia pensar muito sobre aquilo, então pra mim era uma coisa, não, isso nunca vai acontecer, né? Mas aí eu me apaixonei pela Dani e sigo apaixonado até hoje, e ela, ao contrário de mim, sempre foi a pessoa que tinha sonho de ser mãe. Então, assim, foi uma construção bastante gradual, cara, dos 17 aos 29 anos, acho que foi mais ou menos ali também como o Gui, que ele se tornou pai. Foi uma construção bastante gradual, então eu comecei ali o nosso relacionamento perto lá dos 20 anos, ainda falando, cara, ó, isso não vai rolar, não sei o quê. Eu lembro da gente ter tido umas conversas até sérias no início do nosso relacionamento, né? Do tipo, ó, a gente não vai terminar por isso, mas é uma parada que tu não quer e eu quero, tá ligado? E Aham. não dá pra seguir, né? Mas vamos ver o que acontece. E aí eu fui vendo, fui entendendo o lado dela, e por entender o lado dela, por entender esse sonho dela, eu comecei a me colocar mais nessa posição, sabe? É, de pensar em experiências como um pai. Eu nunca tinha feito isso, sabe? Então, o famoso, né, cara, ensinar a andar de bicicleta deve ser maneiro, né? Deve ser um negócio legal, né? Pô, ter alguém, né, dependendo do interesse, para ir no jogo do Vasco contigo, para você ensinar as coisas, deve ser legal. Então, assim, esse pensamento foi sendo construído, sabe? Não foi da noite pro dia. Eu posso falar para vocês, eu acho que até os meus 25 anos eu ainda perguntasse, falei, não, não vou ser pai, não. Tinha até, a insegurança era tanta que passava até por questões de viagem genética, né? Que eu falei, acho que eu prefiro até adotar, entendeu? Do que botar mais um pneu no mundo. É, mas enfim, né? Eu sei que nós nos casamos, né? E aí, quando a gente casou, eu já tinha na minha cabeça que em algum momento seria, mas não tinha nenhum plano, de toda aquela questão de carreira, né? Cara, e aí a gente casou, a vida foi seguindo e a gente começou a conversar sobre seriamente ali quando, né, tinha acho que uns 27, 28 anos. E o que aconteceu, cara, foi que. Aí eu não vou lembrar direito os detalhes, mas a Dani foi no médico, né, pra ver, né, se. A Dani, minha esposa, inclusive, emagreceu bastante pra poder engravidar, porque ela tinha toda uma preocupação de saúde. E aí, fazendo lá os exames de rotina, viram que. Eu não vou saber o termo técnico aqui, nem vou lembrar, mas ela tinha alguma questão que poderia dificultar, sabe, de engravidar. E aí a médica já preparou todo aquele psicológico, falou, ó, começa a tentar, começa a fazer, porque minha esposa tomou remédio durante muito tempo, então fica resíduo pra caramba no corpo. Então a médica falou: começa a tentar, mas não se frustra se a parada não acontecer de primeira. Tem Não mulheres criar que. tanta expectativa, né? É, Assim. isso. Aí a médica falou: olha, tem mulheres que depois de tomar remédio e ter o que você tem, levam até 2 anos para conseguir engravidar. Então, tipo assim, a gente começou a namorar, né? De uma maneira sem se preocupar, que antes tinha preocupação do remédio e às vezes usar né, os métodos, né, contraceptivos. E aí a gente começou a namorar sem essa preocupação, né? Mas ao mesmo tempo, assim, cara, a médica falou que pode levar até 2 anos. E levou um mês. Levou um negócio de 2 meses. Eu achei muito bonito e emocionante essa experiência que o Gui teve, mas eu respeito demais a minha esposa e a mãe da minha filha, e ela descobriu sozinha, né? Ela começou a sentir as mudanças no corpo, ela fez o teste,
E um belo dia ela chegou em casa, né? Falou: Cara, aconteceu uma parada aí, fiz o teste e tô grávida. Foi assim que eu descobri. Em casa, se não me engano, numa tarde de sábado. A gente morava em São Cristóvão ainda. E foi assim que eu descobri. E foi uma felicidade muito grande, porque, enfim, essa história que eu acabei de contar, a gente já se conhecia há muito tempo, a gente já era casado, a gente já, enfim, era um passo que a gente tinha decidido, então, Passa o é, filme na cabeça na hora, né, exato, mano? Que vem... Você não exatamente. teve então sensação de morte, não, né? Não, não. Eu, eu não passei por essa sensação, o que é legal, né? Porque são dois pontos de vista, Sim, claro. dois, Mas não dois, é possível. dois ótimos. Uma pressãozinha baixa na hora? Dá uma mudada, a pressão sobe ou baixa? Não é possível. Cara, então, eu vou te ser muito sincero e até compartilhar uma coisa que eu não me orgulho, sabe? Que são os nossos primeiros pensamentos. Infelizmente, cara, o que deixa muito você se questionando é o diabo do dinheiro, tá ligado? Pra você Caraca, isso é falar, muito doido, né? é muito ruim, sabe? É muito ruim eu te falar isso, que, pô, não tive. Pô, dinheiro, pelo amor de Deus, né? Isso aí a gente corre atrás, a gente trabalha, a gente estuda. Mas a primeira coisa que vem é tipo assim. Eu consigo sustentar mais um ser humano, tá ligado? Eu tenho dinheiro pra pagar o que eu tiver que pagar, como o Gui falou, né? Plano de saúde, remédio. Eu tenho essa condição porque, assim, a minha esposa, eu não sei o guia, minha esposa ela é professora do ensino infantil, então ela tem alguma noção do como uma criança custa. Eu não tinha a menor noção, eu não sabia a menor ideia de preço de fralda, do que ela comia, sabão, shampoo especial, não tinha noção de nada. De Então, como tipo, cuidar de um ser humano, né? então a primeira preocupação foi, caraca, eu tenho condição financeira para isso, eu tenho grana para isso, então para também não falar que você não sentiu nada. Não, teve a bolação e eu lembro que a bolação que teve foi assim, cara, vamos sentar e fazer conta agora, sabe? Eu tive muito isso. Teve alguma coisa dessa, Gui? Ou isso foi uma paranoia mais minha? Então, o engraçado é essa questão do dinheiro, até uma característica minha com tudo na vida, eu sempre acho que as coisas vão se ajeitar. E até a minha experiência, né? Aí ressaltando sempre isso, né? Foi a minha experiência, que Aham. foi assim. Eu achei, de certa maneira, o filho muito barato no início. Sim. Eu acho que antes de entrar na escola, na creche, né, no caso, é até bem barato, que você ganha fralda pra caramba. Eu, professor, pô, Sim. tive trocentos chás, ganhei muita fralda. Nos primeiros meses, eu não lembro mais de cabeça agora, mas tem alguns poucos meses que o plano de saúde da mãe serve para o filho. E o plano de saúde também de recém-nascido é tranquilo. Eu lembro que não foi um valor muito alto que acrescentou. E eu sempre falo isso para as pessoas que eu converso, né? Que pensam, refletem sobre ter filho e tal. E muita gente traz essa questão financeira, né? Não, mas filho é muito caro. E aí assim, da minha experiência, eu tenho muita convicção de que o dinheiro é o menor dos problemas. Eu acho que o restante é muito mais impactante na sua vida do que a parte financeira. Mais uma vez, não estou dizendo que o restante é ruim, eu estou dizendo que o restante Sim, é sim. trabalhoso e exige muita. é, a gente abre mão de muita coisa, sabe? Essa é a real. E principalmente se você quiser fazer direito, né? Se você quiser criar direito, se você quiser realmente ser pai, que também a gente tem esse benefício na nossa sociedade, né? A paternidade acaba sendo uma escolha, coisa que a maternidade não é. Não deveria ser, né? Mas infelizmente a gente sabe que é assim, né? O pai muitas Sim. vezes escolhe não ser pai, ou escolhe ser pai de vez em quando, ou escolhe o famoso pai de Instagram. Então, quando você escolhe ser pai mesmo, eu acho muito pior a outra parte, né? Acho muito pior a questão de que agora, a partir de agora, a sua vida, é, todas as suas ações têm que ser pensadas da seguinte maneira, cara, tem alguém que depende de mim, Sim. emocionalmente, financeiramente também, mas emocionalmente, fisicamente. Então, assim, antes de bater o papo com vocês aqui, eu tava pendurando roupa dele, sabe? Ou, às vezes, chego Sim. muito cansado do trabalho, por aquele dia que tu fala assim, caraca, hoje eu só queria chegar em casa, deitar e acordar amanhã para trabalhar de novo. Eu não Sim. queria fazer nada, comer uma besteira qualquer só pra forrar e dormir. E, tipo, eu não tenho mais essa opção, né? Eu tenho que chegar e eu tenho que atender a demandas dele. Então, isso para mim é muito mais pesado do que essa parte financeira.
Mas é claro, né? E mais uma vez eu dei sorte de ser professor também, que, por exemplo, hoje em dia eu já não pago mais escolas, ele já estuda numa escola que eu trabalho, então já não tem esse custo todo. Então essa parte financeira, Aham. para mim, experiência também acabou pesando um pouco. Claro que pesa, mas eu acho a outra questão um pouco mais difícil. Mas eu tinha uma pergunta para fazer para o Rafa também. É, essa questão de você, quando você descobriu, né, que ia ser pai, a Dani preparou Aham. alguma coisinha, assim, alguma surpresinha, ou foi uma coisa só conversada mesmo? Ah, ela deu um presentinho lá, o famoso sapatinho do Vasco, uma blusa do Vasco. Não lembro exatamente, mas foi alguma roupinha referente ao Vasco. Minha esposa é muito, muito vascaína. Hoje em dia, inclusive, muito mais do que eu até, né? Então, teve esse simbolismo, mas foi uma coisa assim, também simbólica, sabe? Não foi nada grandioso, não. Ela fez o teste durante a manhã, aí acho que refletiu um pouco sobre a vida. Teve um momento dela, um momento particular dela. Ela me confessou que depois, né? Que ficou na dúvida qual seria a minha reação. Eu falei, pô, cara, mas a gente já tinha conversado, o negócio já estava acontecendo. Só que foi o que eu falei, a médica realmente tinha colocado na nossa cabeça a expectativa tão baixa, com certeza para evitar uma frustração, cara, que a gente estava assim, não vai acontecer por agora, sabe? Parou de tomar remédio tem 2 meses, não vai acontecer agora. E aí aconteceu, e ela falou, pô, não sei se você tá preparada não. E eu falei, ah, cara, sei lá se tô ou não. Hoje eu tenho certeza que não tava, mas assim, a felicidade foi gigante, sabe? Muito porque, né, como eu falei, a gente tem uma história muito antiga e eu falei assim, cara, eu quero viver o resto da minha vida ao seu lado, quero continuar isso que a gente está fazendo. Vai ser muito do caralho não só ser pai, vai ser muito do caralho ser pai da sua filha ou do seu filho, sabe? Foi um sentimento muito assim. Hoje, acho que tanto eu como ela, a gente vê algo como muito maior, é algo muito maior do que só isso, né? Mas enfim, na época uma das coisas que encantou a ideia foi de justamente a gente ter o filho juntos, sabe? Entendi. E isso é maravilhoso, né? Você vai curtir o Paizão, uma divertida homenagem a todos os E eu já papais. posso fazer então um gancho disso que o Rafa falou, uma curiosidade também, e é um assunto que eu acho que cabe nesse episódio e também cabe em outros episódios que a gente gostaria de fazer aqui, que é essa relação do homem com a sua infância, enfim, com as suas referências masculinas e paternas e etc. Que é um papo que eu tenho direto, eu, Rafa, uns amigos mais próximos, a gente conversa bastante sobre isso. E eu queria saber de vocês, como foi a experiência, agora fazendo o inverso, né? Experiência de filho, o que vocês olhavam quando vocês eram mais novos e o que vocês tinham essa visão de paternidade? Independente se seja o pai direto de vocês, mais sei lá, tios e tal, como é que vocês viam a paternidade na questão mesmo de ter exemplos? Aí eu vou falar primeiro aqui, só para vocês entenderem mais ou menos o que eu quero dizer. Eu sinto, conversando bastante com a Noa e tudo mais, eu me sentia. Eu sentia poucas referências masculinas quando eu era mais novo. E eu parecia que, assim, muitas das coisas que eu aprendi veio muito da minha mãe, assim, sabe? Muita referência dela e tudo mais. Só que, bacana, minha mãe foi maravilhosa e tal, não sei o quê. Só que hoje eu vejo que faltou um pouco dessa referência masculina, sabe? Para algumas coisas. E muito pelo momento que a gente vivia, outras gerações. E aí, mais uma vez, cada um, né, tem uma família diferente, trajetória, vivência e tal. E eu sentia muita falta disso. E aí até é engraçado que hoje eu comento com a Ana, eu falo assim, caramba, hoje, aos meus 30 anos, eu fico muito feliz de olhar para o lado e ver amigos e familiares como o Gui, por exemplo, que eu possa ter de exemplo. Por mais que hoje eu não seja um adolescente, uma criança, eu acho que pessoas a se inspirar e tudo mais, a gente vai ter para a vida inteira, né? Então hoje eu vejo muito assim, como eu falei no começo, né? Ver vocês como pais, a maneira que vocês cuidam dos seus respectivos filhos e tudo mais, isso para mim é muito exemplo. Então eu queria saber de vocês, cada visão, experiência de como foi isso ali na adolescência, enfim,
criança, se vocês tinham muitas referências ou não, e o que vocês viam naquela época, né? Tipo, homens e pais naquela época, se vocês sentem alguma diferença para hoje. Manda ver, Gui. Então, o meu pai, assim, eu sei que não, você tá falando não apenas do seu pai, né? Que às vezes outras figuras podem Ao redor, representar, perfeito. né? Isso. Não para mim, mas eu ver a relação deles com os filhos deles. A minha bolha, digamos assim, e aí eu falo de uma bolha bem restrita, os meus tios, o meu pai, os pais bem próximos a mim, é, com raríssimas exceções, sempre foram pais minimamente presentes. Pais que, dentro daquele contexto, eram pais bacanas. Claro que se eu fosse pormenorizar aqui, tem níveis, né? Tem relações diferentes, tem pais super presentes com uma certa preocupação, mas afetivamente deixam a desejar e tal. O meu pai, por exemplo, sempre foi muito carinhoso, eu sempre fui muito amigo do meu pai, sempre. Amizade de filho com pai, criança, assim. Eu e meu pai, a gente nunca foi amigo de, tipo, confidências, coisas, até porque meu pai era psiquiatra, ele falava muito disso, né? De, tipo assim, ele não pode contar pro filho alguma coisa que de alguma maneira faça o filho ter um segredo com a mãe ou algo do tipo, sabe? E o fato do meu pai ser casado com a minha mãe também, eu acho que fazia com que não tivesse nem sentido. Se ele fizesse alguma coisa errada, não era nem para ele me contar, né? Se é que ele fazia, não tô nem entrando nesse mérito, mas às vezes quando tem um pai separado e tal, cria-se uma amizade, e eu nem tô criticando esse tipo de relação não, mas cria-se uma amizade que é muito amigo mesmo, de falar as coisas, de ser um parceirão, tá? Não era a minha relação com meu pai, a relação com meu pai era de muita amizade, muito carinho, muita brincadeira um com o outro, mas uma relação de pai e filho, sabe? A gente falava de coisas relativas à nossa vida ali em família e tal, mas com muita intimidade, sabe? Eu tinha muita intimidade com meu pai, que isso era para ser meio óbvio, né? Mas não é, né? Nem sempre a gente tem intimidade com o pai. Então a minha referência era muito positiva, né? Então acho que isso influenciou muito o fato de eu sempre pensar em ser pai, porque, pô, meu pai era legal comigo, eu via que meu pai era feliz de me ter como filho, eu via que, né, ele gostava das coisas que eu fazia e tal, eu ficava empolgado, brigava quando tinha que brigar e tal. Meu pai não era um brigão também, só que ao mesmo tempo, principalmente depois que eu fiquei mais velho, eu comecei a perceber que assim, várias paradas que o meu pai poderia ter feito, ele não fazia. Coisas não só relativas a mim, né? A cuidar dos filhos, como também relativa a cuidar da casa. Eu nunca vi meu pai, por exemplo, né, lavando um banheiro. Eu nunca vi meu pai cozinhando. A relação do meu pai com a cozinha era tipo assim, quando tinha churrasco, ele fazia o churrasco, né? Uma coisa bem masculina, assim. É, Coisas básicas, sabe? Eu demorei muito. Depois meu pai começou a lavar a louça, depois meu pai começou a arrumar a cama, mas isso foi tipo eu adolescente. Que aí minha mãe, né, um belo dia falou: pô, não dá pra. Tu já é um grandão, né, adultão, e eu tenho que ficar lavando louça, não sei o quê. Minha mãe também trabalhava fora. Rolou uma mudança, mas ainda assim ele continuou não cozinhando, não faxinando, não lavando um banheiro. Então, de certa maneira, também, quando eu virei pai, eu tentei falar assim, cara, eu não quero ser isso, sabe? Eu quero mostrar pro meu filho, que o ser pai também envolve outros cuidados. Ser pai não é só levar pro Maracanã, né? Meu pai me levou muito pro Maracanã. Ser pai não é só sentar do lado, não é só me ensinar a tocar violão. Ser pai também é lavar banheiro, também é cozinhar, também é ter preocupação com a minha saúde, ter preocupação com o meu estado emocional, com meus estudos. Então, hoje em dia eu percebo que com relação ao Tom, o Tom, desde que ele, né, se entende por gente, ele me vê lavando banheiro, lavando louça, cozinhando, pendurando roupa, preocupado com as questões dele, né, preocupado com as roupinhas dele, querendo comprar uma roupinha pra ele nova. Ó, comprei essa parada aqui que eu vi pra você. Coisas que eu nunca vi meu pai fazendo por mim, por exemplo. Então, assim, eu acho que eu absorvi coisas legais, a relação de carinho, né? Ainda não consegui, mas pretendo levar o Tom em breve ao Maracanã, pretendo ensiná-lo a tocar violão, tal qual meu pai fez comigo, mas ao mesmo tempo eu penso em ser outras coisas também, né? Então, eu acho que, claro, meu pai era um homem do seu tempo, né?
sem querer passar pano, mas tem um contexto, né, que a gente precisa entender. Mas eu acho que eu pego a parte positiva e pego a parte negativa também dele para tentar fazer um pouquinho diferente, do jeito que eu acho que é mais correto, mais justo enfim, que eu possa tornar o Tom uma pessoa melhor. Perfeito. E eu, até antes do Rafa falar, eu queria até deixar o pessoal ouvir, o que tá ouvindo a gente, né? Isso eu acho que é o ponto mais importante que você tocou, né? E eu acho que é o mais difícil de acontecer, eu acho, nos casos que a gente vê normalmente. Que é meio que quebrar essa. Como é que se fala? Essa corrente de coisas que acontecem que de repente tem que ser mudadas, né? Então é bacana a gente ter essa noção de certas coisas que eram feitas no passado e tudo mais, do seu tempo, como a gente comentou, mas entender que a gente hoje consegue virar a chave de outras formas, né? E evoluindo, né? E assim a gente vai melhorando e passando para geração. E isso é muito bacana. Isso é o que eu admiro bastante. Mas, desculpa, acabei cortando. Rafinha, sua experiência também pra gente. Cara, em alguns pontos muito parecidos com o Gui, né? O meu coroa, ele é um cara, sempre foi um cara muito respeitoso, tanto comigo quanto com a minha mãe, casado até hoje com ela. Ele é um cara mais no canto dele, tá ligado? Mais na dele, então não tinha tanta intimidade como o Gui descreveu. E aí o Gui falou uma coisa muito engraçada que eu me peguei aqui pensando, né? Que o meu pai já, em relação a dar moral dentro de casa, ele sempre deu, tá ligado? Então, assim, eu acho que muitas coisas que eu aprendi com ele foi no famoso espelho, sabe? No vendo. Não foi nele me chamando no canto para me explicar nada, não. Então ele tem o jeito dele. Eu fui um cara muito difícil, eu tive uma adolescência muito complexa e acho que em algum momento ali teve uma ruptura na nossa comunicação, muito por minha culpa, né? Mas acaba que quando nós dois não se falam, os dois têm culpa, né? Mas é muito por minha culpa, teve uma ruptura muito grande na comunicação. Hoje a gente já reatou de uma certa forma, mas foi muito tempo que a gente passou ali sem trocar ideias muito profundas, sabe? Mas assim, ao mesmo tempo, foi o que o Gui falou, cara, acho que quem me conhece, famoso quem me conhece sabe, né? Eu sou um cara muito carinhoso, muito sentimental. Meu pai é um cara muito carinhoso também. Carinho e amor nunca faltou. Acho que talvez o que faltou foi o famoso eu tentar entender melhor ele e ele tentar me entender um pouco melhor, sabe? Mas com certeza a gente leva para nossa vida muito aprendizado e tem muitas coisas que eu quero fazer como eu aprendi e tem outras coisas que eu quero fazer de uma maneira diferente. Com o tempo também houve uma percepção da minha parte de pontos de vista diferentes. Eu não vou dizer nem políticos, eu sou menos radical. Pontos de vista social, sabe? Do que é melhor para o próximo. A gente entende algumas coisas diferentes e eu não tive maturidade para lidar com isso durante muito tempo. Então hoje, como o Gui perfeitamente falou, né? É um homem do tempo dele, assim como nós somos do nosso tempo. Então, entender que ele sacrificou muita coisa dele por mim, que eu realmente acredito que ele tentou dar o melhor sempre, e eu acho que é isso que vale no final. Quando errou, se errou, foi tentando acertar. E eu vou passar pelas mesmas coisas, eu vou passar pelos mesmos desafios. Eu vou errar com a Gabriela tentando acertar também. Mas quando você fala de exemplo, a referência que eu tenho ainda é o meu pai. Realmente, o entorno tinha muitos amigos que tinham os pais mais distantes, ou até o contrário, aquele pai, gente boa demais, que deixava os adolescentes fazer merda pra cacete, que também não tá ajudando em nada, sabe? Mas enfim, Tinha uns pais de final de semana também sim, como eu que eu usei conhecia os de pais gente dos outros. solteira. Os pais de final de semana e os pais que eram muito legais, mas era aquele cara que só tava com a criança no final de semana pra levar pro shopping e tudo mais. Cartão de Enfim. crédito infinito, era isso. Mas eu achei muito legal que vocês trouxeram pontos distintos e que se complementam muito, assim, ao que eu penso e ao que eu acho que é muito bacana. Você falou muito dessa parte de questão também de que vocês se ajeitaram ali, algumas coisas que em algum momento ficou uma comunicação ruim e não pode não estar o 100%, mas teve essa melhora. E eu acho que isso é muito bacana a gente também ter esse entendimento, e aí falando até da minha experiência própria,
que eu falaria com tranquilidade, que hoje eu tenho a melhor relação com meu pai de toda a minha vida, dos meus 30 anos de vida. E, assim, por várias vezes eu tinha tentado desistir disso quando mais novo, principalmente na fase da adolescência, aquela revoltado, erros do meu pai, e eu também, enfim, essa fase de adolescência também é complicado de você absorver certas coisas. E, por muita sorte, agradeço muito, principalmente a terapia e, enfim, outras pessoas ao meu redor que me iluminaram bastante. Consegui também ter essa virada de chave, e óbvio que isso depende, como a Rafa também falou, uma relação é de dois, né? Então, os dois têm que querer mudar. Então, meu pai também teve esse mérito de querer mudar muitas coisas que vinham da vivência dele, né? Da realidade dele. Ele quis mudar, eu também quis entender esse lado, e hoje a gente tem uma relação, para mim, a melhor de toda essa minha vida. Então, isso é muito bacana também da gente entender que eu discordo que não há, quando alguém fala assim, não há mais tempo para se mudar, sabe? É óbvio que cada um, com a sua idade, com o seu tempo, vão ter suas limitações para uma mudança radical. Não vou achar que meu pai, né, ele vai virar um cara do ano de 2022, sabe? Não é isso. Mas entender que dentro das suas limitações há um processo de evolução que, se as pessoas estiverem dispostas a evoluir, eu acho que vale super a pena, assim. Então, queria deixar esse meu recado também para a galera. E para a gente entender, né? Porque eu levantei isso aqui. Essa questão de paternidade, ela é muito, muito para mim, diferente da maternidade, como a gente comentou aqui, o Gui comentou lá no iniciozinho, não sei se vocês concordam, nessa questão, porque assim, a maternidade é isso, né? Não tem essa opção. E por muito tempo a paternidade foi uma opção, né? E ainda é em diversos casos, né? Infelizmente. Tanto na realidade das ações dos homens, e quanto também na realidade das nossas leis e tudo mais, né? Sim. Que, por exemplo, um pai ter uma licença paternidade é o quê? Uma semana? Quantos dias são? Não sei. Cara, acho que não... Fala aí, Gui. Na minha época, pelo menos, foram 5 dias corridos. 5 dias corridos, olha Eu isso. ia falar que eu não sei no público, mas no privado hoje em dia eu já ouço com alguma frequência 20 dias, Igor. Mas ainda tem muito lugar que ainda são 5 só também. Tem alguns Se eu não lugares me que não tem engano, a muito o que lei é fazer isso, né? 5, mas enfim, as empresas podem fazer como elas quiserem, né? E há um apelo muito grande para esse aumento. Mas eu tenho quase certeza que a lei ainda são 5 dias corridos. Não, então assim, é isso, né? Se na lei a gente tem esse olhar, isso diz muito sobre a nossa sociedade, né? Bom trabalho, amigo! Tá fazendo xixi sozinho? Embarque nas loucas aventuras desse malandro, tentando ser o melhor pai do mundo. Até uma pergunta, a Noelle que pediu para trazer uma pergunta aqui também pro episódio, eu achei bem bacana, porque a gente sabe que no pós-nascimento, né, do bebê, tem uma fase ali inicial, vocês vão poder falar isso melhor do que eu, que é muito complicada, né? Para a mulher, principalmente, que, enfim, acabou de nascer um ser humano, ela está tendo que se adaptar tanto com um novo ser humano que está ali, que, principalmente se for o primeiro bebê, você não tem a mínima ideia do que fazer, tem que se adaptar com as mudanças do seu corpo, hormonais, físicas, Quimicamente, etc. o corpo da mulher virou uma loucura, mano. Já era antes, quando já estava grávida, né? Loucura que eu digo que são muitos hormônios, né, trabalhando ao mesmo tempo. Tá em mudança, né? Tá em constante Sim. alteração ali. E aí, a pergunta que a Nelly fez, e que eu acho importante até ouvir um pouco de vocês, como é que foi essa experiência e tudo mais pra galera também, é o quanto é importante a paternidade nesse início. E que, infelizmente, acaba, na sua maioria de casos que a gente vê e tudo mais, o pai ainda ficando meio que ausente nesse período e deixando muito a mãe ou sozinha ou com, sei lá, outras mulheres, né, fazendo esse papel de suporte e tal, e o pai sendo, sei lá, o pai do Instagram e tudo mais, como até tinham comentado. Então, eu queria que vocês falassem, assim, da experiência de vocês, desse... tem um nome pra isso, né? Eu esqueci Puerpério. agora. Mas logo... Puerpério. Logo que o bebê nasce e tudo mais, essa questão de adaptação, que são 1000 coisas acontecendo, tem 1000 pessoas ao redor querendo dar opinião. Enfim,
como foi para vocês esse momento e se puder também falar a importância que vocês consideram disso, assim, como o pai deve ser importante nesse momento e quanto ele também tem todas as suas responsabilidades, apesar da gente saber que o bebê vai ficar boa parte ali mamando, porque é isso. O bebê no começo vai ficar muito grudado ali, mas o pai, em contrapartida, tem o seu papel, né? Então, quem puder começar pra gente aí contar. Eu queria falar e eu queria voltar um pouquinho para responder essa pergunta, voltar um pouquinho no que a gente estava falando antes. Eu acho que é um tanto quanto natural a nossa compreensão com os nossos pais, mas eu acho que a gente só tem que tomar cuidado com talvez a ideia de que a evolução seja algo natural, que não, os homens vão Perfeito. evoluindo, né? E eu acho que não é. A maioria não evolui. A questão é, a sociedade muda e eu acho que o homem se adapta a essa nova sociedade, mas mantém a estrutura ali machista. É o machismo da época, entendeu? É aquilo que é tolerado na época. E eu acho que quando, né, sendo pai, eu reflito muito sobre isso, e eu acho que a origem de tudo está na lógica de que nós, homens, somos criados para a liberdade, somos criados para nos aventurar, somos criados para alimentarmos o nosso ego, né? Para alimentarmos o eu, para a gente buscar o nosso sucesso profissional, para a gente buscar o nosso lazer. Então a gente sempre foi criado com toda uma lógica de voltar os olhos para a gente mesmo. E aí conjuga duas coisas, a questão, né, machista, essa coisa do homem, com a sociedade aí, na minha visão, capitalista, que também segue uma lógica individualista, sempre focando nessa coisa da meritocrata, do cara que dá, faz, né, se esforça muito e aí conquista as coisas, sempre por um viés individual. E a mistura dessas duas coisas, para mim, acaba provocando, de certa maneira, uma lógica masculina que, independente do tempo, independente da época, a gente nessa posição de pai, a gente sempre tá no lucro. O que a gente fizer é meio que lucro, entendeu? A gente, a gente até, né, abriu mão daquele dia de sair com nossos amigos para estar lá. Então, tudo aquilo que a gente abre mão, nós e a sociedade como um todo dá muito valor, né? De ver, nossa, o pai tirou férias na época que o filho nasceu para poder, né, ficar ali perto. Pô, a sociedade aplaude, nossa, paizão, etc. Qualquer mínimo. O cara lava uma louça, né? Aí tem uma plateia batendo palma pro cara que lava a louça. Exatamente. A gente acaba ficando numa posição em que qualquer mínima ação já é um saldo positivo. Já, pô, pelo menos o cara fez isso, né? Pô, eu falei, pô, lavei banheiro. Pô, meu filho me viu lavando o banheiro, eu lavo o banheiro. Pô, que maneiro. Só que a gente acaba que, muitas vezes, como a gente tem essa resposta pro ego, né, da galera falando o quanto a gente é incrível, a gente foca muito naquilo que a gente está abrindo mão, porque a gente vai, cara, independente de você ser um paizão, sim, você sendo pai, né, porque tem a galera que não é pai, mas você sendo pai, você vai abrir mão de coisas, não tem jeito, você vai abrir mão. Pode não abrir toda hora, um abre mais, outro abre menos, mas você vai abrir mão. Só que você dá um peso muito grande a isso. Pô, abrir mão disso e daquilo, e não tô tendo reconhecimento da minha companheira, né? Enquanto a nossa companheira, a mãe, ela tá abrindo mão assim, cara, desde o primeiro. Quase da vida dela, literalmente. Não, e né? desde o primeiro Exato. segundo, né? No que engravida, já não pode beber, já tem que se preocupar com o que vai comer, Sim. já vai ter que se preocupar com que remédio vai tomar, tudo tem que ser. E aí eu entro naquilo que para mim é o principal. Toda a carga mental, isso é uma coisa que eu aprendi recentemente. Toda a carga mental fica a cargo da mulher. É a mulher que tem que pensar quantas roupas tem que ter, quantas fraldas tem que ter, organizar o chá, ver tamanho de fralda que tem que pegar para pedir no chá, que tem que ver que preocupações você tem que ter com 1 mês, com 2 meses, com 3 meses, com 4 meses, quem vai ser pediatra. Toda essa parte de pensar, que não é uma parte prática, é uma parte que exige pensar, que é a tal da carga mental, tudo isso na gravidez, no puerpério, quando a criança já está maior, naturalmente aí talvez não seja o melhor termo, mas acaba ficando nas costas da mulher.
Então, o homem, mesmo o pai participativo, ele acaba sendo muito um reprodutor de tarefas. Mano, eu até conversando com a Amanda, eu falo, caraca, se ela falar pra mim assim, ó, hoje eu quero que você faça isso, aquilo outro, aquilo outro, ela pode me pedir 300 coisas, eu vou fazer tudo. Mas ela que teve que pensar quais tarefas eu ia ter que fazer, sabe? Nunca parte de mim e fala assim, deixa eu dar uma olhadinha aqui na unha do Tom, vou ver se a unha dele tá grande ou não, sabe? Não parte do homem. Por quê? Porque não foi uma demanda dada. Agora, se o Tom cair no chão e começar a chorar, aí eu vou chegar lá e vou olhar o machucado, porque a demanda foi assim, gritou na É minha visível, cara. digamos assim, né? Gritou na sua Eu, cara. eu não tive a carga mental de pensar, cara, o Tom já tá com tanto tempo, nunca foi num dentista, né? Será que a gente tem que começar a se preocupar com isso? O que a gente tem que se preocupar? Tipo, coisas que talvez o Igor, por exemplo, que não é pai, nunca tenha pensado. Igor, Então, mas eu queria até fazer um paralelo. Desculpa, escorrer um segundinho. Pô. Tipo, eu vejo muito. O que você está falando é muito, muito importante, porque eu vejo muito isso. É o machismo completamente escancarado e o que a gente reproduz e sem perceber. Porque isso começa antes mesmo de você ter um filho. Exatamente. Só que as preocupações, obviamente, né? Não vai ser com o filho, vai ser, sei lá, com a casa. Mas é muito bizarro que desde que eu fui morar com a Noelle, a gente sempre se acha o desconstruído da história, né? Que tá evoluindo, como você falou, e tal. E nessas horas que você vê que você, na verdade, está exatamente isso, seguindo ordens e reproduzindo e achando que tá abalando. Porque no dia a dia, numa casa, acontece exatamente isso, né? E eu percebia muito isso no começo, quando a gente foi morar junto, essas coisas ficaram muito gritantes, eu e Noelle, sabe? com certeza. E é muito Comigo foi e é muito igualzinho. bizarro que isso vai, né? Desculpa, fala. Não, comigo foi igualzinho. Com certeza, eu acho essa analogia muito boa. Porque eu acho que nas duas situações é a mesma coisa. É a mulher, Perfeito. no caso da casa, é a mulher que vai pensar em coisas específicas que a gente vai pensar no móvel do sofá, na televisão, na geladeira, pô, marcar o open house pra galera ir lá tomar uma cerveja. Só que tem várias coisas que para uma casa funcionar precisam que a gente nem sabe que existem, né? A provocação que eu ia te fazer, Igor, por exemplo, você sabe com quantos meses o bebê começa a ter dente? Outra pergunta para você. E Não tem a pasta de mínima dente? ideia. Você já parou para pensar se o ideal para uma criança é uma pasta que tenha flúor, que não tenha flúor? Você já pensou nessas coisas? É Não, uma com foda. certeza não. Com certeza não. Então, e quando a Noelle, se isso um dia acontecer, né? Claro, se isso for da vontade de vocês, se um dia a Noelle chegar pra você e falar assim, porra, tô grávida, pô, tu vai ficar feliz e tal, para a história, vai pensar. E você vai continuar não pensando nisso. A real é essa. Quando o E bebê posso ir mais além? vai, Mesmo a gente não tendo filho e não se programando, digamos assim, né, ainda para ter filho no momento, ela já se preocupou com diversas coisas de leitura e de procurar saber e de não sei o que lá, porque já se preocupando porque ela sabe das coisas que vão ter, sabe, de todo o processo que a gente vai ter que passar no durante e depois, então assim, e eu em nenhum momento eu nunca nem parei para pesquisar nada sobre, exatamente. entendeu? Então assim, isso já demonstra uma carga mental, como você falou, que é isso, porque só dela pensar que um dia a gente pode ter filho, ela já parou em algum momento e se preocupou de caramba, o quanto isso vai afetar a minha vida. E foi correr atrás para entender essas coisas, por exemplo, como você comentou, entendeu? É bizarro. Porque ela sabe que vai cair no colo dela, a real é essa, ela sabe que vai cair Exato. para ela. E como ela também é desde pequena estimulada a estar nessa função, né, nessa posição, De não interessar depender do isso, outro, né? acaba que vira um processo quase que natural para ela. Mais uma vez, lembrando que o natural aqui, eu quero dizer, um natural imposto pela cultura e não Perfeito. pela natureza em si. Mas a mesma coisa, se você trouxer para a questão do puerpério da mulher, para ir sim responder a pergunta, mas com essa introdução que eu achei importante fazer, porque é um momento em que o homem não tem que olhar para si, eu acho que essa é a grande questão, e que é muito difícil, porque assim, o homem também vai estar com o sono privado. O homem também vai estar com várias questões que a gente vai abrir mão. Por várias noites, deve ter sido assim com o Rafa, foi assim comigo, a gente ficou lá com o bebê no colo,
tentando fazê-lo dormir de madrugada e no dia seguinte tendo que acordar cedo para trabalhar e indo trabalhar e no dia seguinte fazendo a mesma coisa. Foi cansativo, foi estressante pra gente, mas naquele momento, cara, a situação da mulher é muito pior. E os homens, muitas Sim. vezes, têm uma dificuldade em perceber isso, porque como a gente foi muito criado para olhar para si, olha o sacrifício que a gente está fazendo, a gente está se sentindo muito sacrificado. E quando a gente bota na régua, a gente sabe que, caraca, nenhum pai faz isso, sabe? A maioria dos pais não faz isso. Eu tô aqui de madrugada acordado, mesmo tendo que acordar amanhã 5 horas da manhã para trabalhar, tô aqui acordado e, pô, vai falar que eu sou egoísta, que eu não tô pensando na família e tal. E, tipo assim, pô, cara, tu tá se sacrificando pra caramba, mas, mais uma vez, já parou Tá pra, fazendo metade do que pra deveria. analisar o quanto ela tá há muito mais meses, né, abrindo mão de muito mais coisa? Então, eu acho que nesse momento do puerpério, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter informação para saber que tudo que a mulher está vivendo é real, né? Porque os homens não acreditam muitas vezes no que as mulheres estão sentindo. Naquela coisa, varia muito de mulher para mulher, mas tem mulher que fica deprimida, tem mulher que fica só com. Tem até uma palavrinha para isso, seria como se fosse uma pequena depressão, mas tem uma palavrinha. Tem mulheres que todo final de tarde, nesse puerpério, ficam tristes, ficam. Caraca, a palavra tá vindo aqui na minha boca. Mas Mas é alguma palavra, tipo, meio técnica não, não, ou... é um sentimento melancolia, é isso. Tem mulheres que todo Ah, final de tarde ficam bem melancólicas no puerpério. E é uma coisa que simplesmente vem, né? Tô falando pelos relatos que eu já ouvi. Que simplesmente Aham. vem e ela tá triste. E às vezes o que ela quer é alguém que sente do lado dela e abrace ela, ou que só fique ali do lado e segurando a mão dela, tipo assim, vai passar, mas ela tá mal, tá frágil naquele momento. Então, ter a sensibilidade de tornar a mulher o grande alvo de todas as preocupações, a mulher a mãe, né? E de todo o empenho é muito importante, porque muitas vezes a gente está focado em outras coisas, do tipo, pô, mas a minha tia quer conhecer meu filho, pô, a minha mulher tá triste, mas, pô, a minha família quer conhecer, então deixa eles virem aqui hoje, sabe? Dorme um pouquinho aí, tira um cochilo para dar uma levantada, uma animada, que o pessoal tá vindo. Você acaba não compreendendo aquele momento, não respeitando aquele espaço, e eu acho que isso é muito ruim. Então, eu acho que, pelo menos pela minha experiência do puerpério da Amanda, eu acho que o mais importante, o que ela, até pelas nossas conversas, de certa maneira, ela mais se sentiu assim, abraçada, é porque eu entendia, eu acreditava nas coisas que ela estava me relatando, que ela estava sentindo, eu respeitava isso e tentava lhe servir o máximo de apoio naquele momento. Teve vezes eu moro no Meia, né? Trabalhava, um dos colégios que eu trabalho fica no Norte Shopping, só que é do outro lado da linha do trem, então demora um pouquinho, mas eu cansei de passar minhas horas de almoço, saía do Norte Shopping rapidinho, vinha aqui em casa só pra. Não era nem nessa casa aqui, né? Mas vinha em casa só pra ela conseguir tomar um banho, porque ela tava toda golfada e ele não dormia, ela não conseguia também deixar ele dormindo e ir tomar um banho. Então eu ia em casa só pra segurar o tom um pouquinho pra ela poder tomar um banho, sabe? Comer alguma coisa correndo. E aí eu, pum, voltava pro trabalho, porque à tarde eu tinha que dar mais aula. Então, tá ali disponível, né? Tá ali de apoio é fundamental. E no caso da Amanda especificamente, vou encerrar também para não me alongar muito e deixar o Rafa falar um pouquinho. A gente não teve uma rede de apoio, né? Então acabava que eram nós dois, assim, foi sempre nós dois. A gente não teve assim alguém para deixar, alguém para chegar junto, alguém que a gente quisesse ou pudesse tá ali de certa maneira com um nível de intimidade, de disposição e de respeito que a gente achava legal para estar dando esse suporte, né? A Amanda perdeu a mãe muito nova e tal. Minha mãe trabalhava ainda bastante e, enfim, estava em outra vibe também. A gente não teve muito essa rede de apoio para ajudar a Amanda a passar pelo puerpério. Então, coube muito a mim esse papel de apoio. E eu acho que é isso. Você. É difícil para o homem, porque a gente é muito criado nessa, mas é largar um pouquinho o ego, largar um pouquinho o eu e entender que naquele momento ali a criança, né, o bebê e a mãe são mais importantes. Cara, eu concordo 100% com o que o Gui falou. Eu tive a sorte de ter uma rede de apoio
muito boa, da minha sogra, da minha mãe também. A família toda ajudou. Cara, é bem essa pegada que o Gui falou, sabe? Eu acho até que às vezes eu tirava um pouco de força, justamente nisso que o Gui falou, que eu tava ali de madrugada 15 minutos com a Gabriela no colo tentando fazer ela dormir. E aí tu começa, né, cara? Ela não vai dormir mais, a madrugada foi pro cacete, vamos ficar acordado aqui direto. Cara, eu pensava, cara, eu tô há 15, 20 minutos aqui, sabe? A Dani já tava muito tempo antes, porque eu tava dormindo, ela só me acordou porque ela também não conseguiu, porque é exatamente isso que o Gui falou, fica muito mais em cima da mulher, a carga da mãe é incomparável com o que a gente passa. Mesmo assim, a gente tem que estar ali para tentar não só ajudar, fazer parte de tudo, porque é muito trabalho sim, é muito cansativo sim. Então, sempre que você tiver a oportunidade, né, de não só estar ajudando a mãe, mas também estar fazendo parte daquilo, sabe? É o que vocês estavam falando do rolê do pai do Instagram, né? Cara, você se envolve muito mais se você passar pelos perrengues juntos também, sabe? Você se torna ainda mais pai, você se torna mais pertencente àquela experiência toda do que se você deixa lá que a mãe resolve, sabe? E eu não sei, eu tenho a sensação que a gente depois acaba pagando lá na frente por essas coisas, sabe? De se arrepender ou de não ter criado um vínculo ali quando teve oportunidade. Mas é sim, muito cansativo. É, e sim, a mãe passa por uma carga física e emocional muito mais pesada, muito mais forte do que o do homem. O Gui falando, eu também tive essa fase de achar que dá uma dormida aí que melhora, e não é isso, sabe? O Gui descreveu muito bem. Não é só uma dormida, sabe? Tá cansada, tá amamentando, tá preocupada, porque a carga mental ali de não tá se amamentando direito, tá com fome, tô preocupada se tá acontecendo tudo bem, se a respiração tá boa, essa madrugada eu já tossi um pouco mais. E nada disso tá passando na minha cabeça, né? Então, assim, é muito importante você apoiar, não só para ajudar, mas também para você poder ter a oportunidade de fazer parte daquela experiência ali. Bom dia, minha família que me ama. Nossa, muito bom os dois relatos e o quão é importante a gente pontuar isso. E eu queria só trazer 2 pontos, que um é isso, né? Muito essa questão do que eu já ouvi muito pessoas comentando e justificando, né? Homens justificando o seguinte: não, mas é que eu trabalho muito. Então, tipo, a minha esposa, ela tá grávida aqui, tá com neném, mas eu tô o dia inteiro na rua para botar, né, Aham. dinheiro em casa. E justifica isso como se for. Então eu não posso lavar minhas mãos, então eu vou chegar em casa, eu vou Pois é. dormir e foda-se, né? Mas assim. E é por isso que eu quis fazer esse paralelo da gravidez e o ter filho e tudo mais com um relacionamento em si, porque eu acho que na verdade, é como se fosse uma continuação, né? Exato. Então, o tipo de relação que você tem antes ali com a sua companheira e tudo mais, e a forma que você lida no dia a dia, isso vai refletir muito no que vai ser depois na gravidez, né? Então, o machismo e a questão do capitalismo, como o Gui falou também, né? Que é isso, de, nesse momento, botar como se o homem fosse, então, o salvador da pátria É. financeiro, né? Sim. O cara que vai botar o dinheiro dentro de casa, e então ele não... Ninguém estressa ele não, tadinho. Ninguém estressa ele não. Eu já ouvi muito isso. Tipo, não fala com ele, deixa ele ali, porque pô, o cara tá cansado, passou o dia inteiro trabalhando, e pô, ainda vai chegar em casa e ainda vai cuidar do filho, né? Olha só, caramba, né? E coitada, e a mãe tá ali o dia inteiro, 24 Dia horas inteiro. 24 por 7, né? Naquela situação. Como a gente sempre ouviu, né? Mulheres, por exemplo, que não saiam para trabalhar, por exemplo, na época sei lá, dos nossos avós ou das nossas mães, não sei o que passaram por isso, mas o trabalhar em casa ninguém valoriza, né? Sim. O manter a casa funcionando, isso ninguém valoriza. Então é muito bizarro como essas coisas são complementos. E uma outra coisa que eu até levantei na terapia esses dias e que é uma parada que, cara, eu sinto que faz falta e eu acho que deve fazer alguma diferença na sociedade. Eu não sei se vocês concordam, porque a gente, como homens e banhado nesse machismo que a gente é criado e vai absorvendo, né, de tempo em tempo, que é muito bizarro como falta homens se comunicarem
e tipo o que a gente tá fazendo aqui, mas de uma forma, não para um podcast, mas num dia a dia, num papo, de conversar e falar assim, cara, vamos falar aqui das nossas, sabe, das nossas questões, das nossas dores, das nossas. Como é que foi, né? Tipo isso assim, você teve uma infância assim assado, você teve uma referência, não teve? Pô, você achava legal isso aqui que você passou? Pô, será que é legal você reproduzir? Olha esse outro olhar aqui, porque infelizmente a gente vive numa sociedade onde ainda é, infelizmente, julgado, por exemplo, um homem chorar, um homem demonstrar fraqueza, demonstrar dificuldade e se abrir, né? Porque é isso, a gente tem os nossos erros e a gente tem que mudar isso, né? Só que a gente normalmente não se abre para outros homens, não pode demonstrar uma fraqueza, demonstrar um erro, uma ignorância numa parada para poder nós, né? E não ficar nessa de questão de tipo, porque a mulher tem que fazer, tem que falar o que você tem que fazer e tudo mais, né? Porque senão cai sempre nisso. E então eu acho que faz falta isso, ter rodas de homens falando sobre suas experiências que são distintas. Vão ter gente que, sei lá, tem coisas mais esclarecidas na cabeça e outros não. Eu acho que nessa troca há um ganho para todo mundo. Mas eu queria ouvir vocês. Estou vendo que o Gui até levantou a mãozinha aí. O que você acha, Gui? Não, então, eu queria ilustrar o que você está falando. Eu achei ele muito legal, essa sua percepção. Vou ilustrar com uma coisa que, digamos assim, está acontecendo. Um primo meu, que é pai também, pai de 2 filhos, ele faz uns meses, vou falar meses, mas isso provavelmente foi no final do ano passado. Ele criou um grupo de WhatsApp para pais. E aí a ideia era, ele chamou amigos, primos e afins que eram pais para participar e falava, gente, chamem pais também, amigos de vocês. A parada era bem abertona. Para ser um grupo de pais para discutir paternidade em todas as naturezas, sabe? Tipo, trocar experiências, indicação de dentista, falar de como é para você ser pai, qual é o maior desafio. A ideia era ter um grupo de troca entre pais, né? Isso é muito comum entre mães, né? As mulheres mães estão sempre conversando, sempre e os pais não conversam muito. Cara, Igor, e assim, não tô me excluindo disso não, eu sou um dos responsáveis por isso. No início, até o grupo fluía, sabe? É, Depois o grupo foi simplesmente morrendo. Porque é como se a prioridade de ninguém ali fosse falar sobre isso, entendeu? Sobre, tipo assim. Eu lembro que chegou um Aham. momento que eu acumulava, tipo, às vezes, quando eles entravam numa conversa, eu acumulava ali 74 mensagens não lidas e falava: Caraca, mano, não tô afim de falar sobre isso. Cara, eu quero falar sobre política, Uhum. sobre futebol, sobre. E eu acho que isso é um sinal muito claro de como a nossa cabeça ainda, né, eu estava falando dessa coisa de que a gente não está evoluindo tanto quanto a gente pensa, é isso, como a nossa cabeça, cara, não é voltada para isso, como a gente, mais uma vez, a gente quer falar daqueles assuntos que, de certa maneira, Que nos alegram o ego ali, né? A isso, felicidade, ou que geram um humor fácil, uma e parada são assim, né? coisas que, cara, por mais que não seja racional, consciente, são as famosas coisas de homem, né? Tipo, coisa que o homem tem que saber. Eu tenho que estar por dentro da política, do futebol, sabe? Saber dos problemas do país. E a coisa da paternidade, pô, eu percebi isso aqui no meu filho. Vocês sabem o que que é isso? Essa assadurinha aqui nessa região? Não, é muito comum meu filho ter isso também. Cara, você viu que teve um esforço ali coletivo durante um tempo, mas que depois é realmente um Se a energia esforço. não tá jogada ali, né? Não vai. Assim, pelo menos não descambou para outra coisa o grupo, né? Que poderia acabar que virava um grupo de vários pais falando de futebol, mas não. O grupo simplesmente morreu, ainda existe, mas sabe-se lá quanto tempo foi a última mensagem que foi mandada. Então isso a gente ainda tem assim uma estrada longa pela frente. A mudança estrutural ainda está muito longe de acontecer. É isso, a gente muda ali numas práticas, a gente muda ali numas questões que o contexto nos obriga a mudar. Mas a estrutura da paternidade ainda é muito arcaica, ainda é muito presa aos mesmos valores de 30, 40, 100 anos atrás. Eu acho que
é importante que a gente se sinta incomodado com isso, que a gente reflita sobre isso e que de alguma maneira a gente consiga romper com isso, né? Eu acho que tanto o Rafinha aí com a Gabi, tanto eu com o Tom, a gente possa criar filhos que, de certa maneira, vão além dessas questões de masculino e feminino que ainda são tão fortes assim na nossa sociedade. E você, Rafinha? Algo a acrescentar nesse ponto? Não, acho que esse aí tô com o Gui, cara. Ele matou a pau nesse ponto aí, concordo com ele. Eu acho que é isso, assim, queria pra gente fechar aqui também, pra não se estender, paternidade é um tema que a gente pode fazer vários episódios, Sim, inclusive descambando para áreas diferentes, eu acho que isso é muito bacana. Mas eu vou deixar meu recado aqui como não pai ainda, mas como homem, e que eu acho que antes de ser pai, nós somos homens e a gente tem um papel na sociedade que a gente precisa mudar, que isso vai influenciar depois numa possível paternidade, seja na sua ou no do amiguinho do lado. Então, cara, nem que seja uma pequena mudança, como o Gui falou, mas que isso seja uma dorzinha, algo que te incomode e que você tente modificar alguma coisa, sabe? Então, para você, homem que tá me ouvindo aí, eu sei que é difícil, não foi fácil para mim também. Terapia agora, depois de velho, mas nunca é tarde. Por muito tempo eu achei que tava sozinho nessa, coisas que eu passava que eu nem imaginava, que eu ficava assim, pô, só eu passo isso, tá ligado? Mas ninguém deve passar. Então, tipo, tinha vergonha de falar, tinha vergonha de demonstrar, de repente, uma emoção, um sentimento e tudo mais. Então, compartilhe, procure seus amigos. E ao invés de só falar as famosas besteiras ou coisas do dia a dia, cara, puxa isso pra perguntar, cara, como é que você tá? Como é que tá? Sabe, como é que foi sua relação, a sua vida? Você tá bem, da sua família e tal? Começa a trocar isso, porque eu acho que essa sensibilização mesmo, né? De deixar o negócio mais visível, você já se torna um ser humano melhor e que eu acho que facilita para esse processo. Então, a gente tem que ir quebrando essas amarras aí, essa coisa de querer passar o masculino, sabe, o homem, o cheio de força e tudo mais, porque no final das contas, cara, somos todos seres humanos com muitas questões, muitos problemas, e que se a gente se abre entre a gente, eu acho que facilita para todo mundo e a gente, como sociedade, a gente evolui melhor. Então, eu queria deixar esse meu recado. Vou pedir para o Gui e para o Rafinha darem a última palavra aí. Dá um recado, o que vocês deixariam aí sobre paternidade, sobre a experiência de vocês e, de repente, uma recomendação para um ouvinte que estiver acompanhando a gente e pense em ser pai ou não pense, que possa mudar, né, a partir de hoje. Deixo vocês para esse recado final. Muito obrigado. Bom, eu vou falar para aqueles pais que, assim como eu, não planejarem ser pais, né? Que as coisas simplesmente vão acabar acontecendo. Eu queria dizer que se eu tive toda aquela sensação, né, eu falei no início da sensação de morte, de tudo mais. Hoje o meu filho tá com 4 anos, faz esse ano 5 anos. Eu gosto muito de ser pai, sabe? E a coisa mais legal da paternidade é você perceber que tudo aquilo que você trabalha de fato com seu filho, tudo aquilo que você se sacrifica, né, pelo seu filho, que tudo aquilo que de alguma maneira você muitas vezes escolhe um caminho que não é o mais fácil, mas é aquele que você acha o certo, ou que você acha assim, não, isso vai ajudar a desenvolver o meu filho e tal. A recompensa é muito grande, assim. Eu tenho muito orgulho da minha criação com relação ao Tom. Hoje em dia eu gosto muito de educar meu filho, isso é uma coisa que me dá prazer, principalmente de ver o resultado, né, positivo, porque hoje em dia já fala, já se expressa, já é carinhoso, já cria relações, e perceber que muitas coisas que eu e a Amanda a gente sabia que a gente estava escolhendo o caminho mais difícil, mas a gente acreditava naquilo. A recompensa vem e as coisas ficam muito mais fáceis depois. Então, cara, uma dica que eu super dou, que é uma parada que eu acredito muito cara, no início, se dedique à paternidade, que a sua paternidade tende a ficar cada vez mais leve depois, porque o seu filho vai ter as respostas que você espera, vai dar as respostas que você espera, vai ter os comportamentos minimamente dentro daquilo que você espera, então a coisa vai fluir meio que naturalmente. Então, apesar do susto inicial, do medo,
Hoje em dia eu sou muito feliz de ser pai do Tom. É, gosto mesmo, assim, dessa coisa. Eu sou professor também, né? Então o educar está muito presente na minha vida, mas essa educação familiar, assim, né? Esse outro tipo de educação também é uma coisa que me enche muito de prazer, né? Eu curto. Então, é isso, cara. Pode parecer num primeiro momento uma coisa muito dura, mas mergulha que é importante. O Rafa falou um negócio de que acredita que aquele pai o pai de Instagram, o pai que está afastado, em algum momento ele vai sofrer os efeitos disso, né? De não ter uma relação legal com o filho, ou, enfim, de alguma maneira ele vai sofrer por isso, e eu acredito muito nisso também. Acho que a gente tem que acreditar muito nisso. O filho perde muito sem ter o pai ou com o pai distante, mas nós também, enquanto seres humanos, enquanto pais, a gente perde muito, porque a gente está tendo uma oportunidade, né, cara, de educar uma outra pessoa, enfim, de lidar com uma outra vida tão cheia de potências. Então, quando a gente opta por não fazer isso, e a gente ainda tem essa opção, né, pode ter certeza que a gente vai sofrer com isso depois, a gente vai sofrer as consequências disso também. O pai que não é pai, ele nunca vai ter o olhar que o Rafa vai ter da Gabi, que eu vou ter do Tom. Eles nunca vão receber aquele olhar que a gente já recebe e que a gente ainda vai receber lá pela frente. Então vale a pena. Se isso aí cair no teu colo, mata no peito e sai jogando que vai dar tudo certo. E mais uma vez agradecer aí pelo convite. Sempre que precisarem, estamos aqui. Sempre um prazer conversar com vocês. Tamo junto, tamo junto. Belas palavras. Eu acho que ser pai está sendo a experiência mais revolucionária da minha vida. É maravilhoso, é encantador, é desafiador. E uma das coisas mais legais é isso aí que o Gui falou, né? A educação, né? Com certeza o Gui ele tem todo um estudo por trás, porque vem da formação dele isso, mas isso é algo que está dentro da gente. Ensinar o próximo está dentro da gente, né? O Gui só foi um felizardo, assim como a minha esposa, de ter escolhido isso como profissão, né? Mas, cara, é maravilhoso você conseguir passar conhecimento, é maravilhoso você ver evolução, é maravilhoso você fazer parte dessa evolução. Por mim, eu teria muito mais filhos, porque fica cada vez mais claro que cada experiência é extremamente única e as variáveis variam de acordo com os seres humanos que estão ali envolvidos. Então, o Gui vai ter uma experiência completamente diferente da que eu tenho e eu recomendo muito. Faz parte da nossa experiência aqui enquanto vivos. É algo que me faz eu me sentir muito vivo. Ser pai da Gabriela me faz eu me sentir muito vivo. Então, me faz eu sentir parte dessa realidade, me faz eu sentir mais conectado com as pessoas. É uma experiência maravilhosa que eu recomendo a todos. E agradecer demais. A presença do Gui é sempre extremamente enriquecedor e animador. Ele sempre traz pontos de vista que me fazem eu ficar refletindo e ele abriu meus olhos aqui para muitas coisas, né, que, de novo, né, aquilo que falamos, né, a gente acha que está no processo de desconstrução, mas você olha ali quando você olha para dentro e você olha uma esquina ali, sempre tem coisa que dá para você melhorar, que tem espaço para você evoluir. Então, agradecer demais esse momento aí que o Gui dedicou pra gente. Pô, queria agradecer vocês, meus pais queridos aqui, Rafa e Gui. Obrigado mesmo. Obrigado, Gui, mais uma vez aí. Deu, assim, sabe, engrandecendo o nosso episódio. Eu acho isso muito bacana. Sempre topando participar aqui, sempre trazendo pontos bacanas. Muito, muito, muito obrigado, Rafinha, por estar fazendo esse projeto tão bacana comigo. E lembrar, galera aí, todo mundo que ouviu esse episódio até agora, deixe seu comentário lá. Diz se você gostou, se quer que a gente fale mais sobre esse assunto. Sigam a gente nas redes sociais, aquilo tudo que vocês sabem. A gente está no Spotify, está no YouTube, Instagram. Então é isso. Muitíssimo obrigado, beijão e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Beijão.